Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Léo Pulha e esse é o podcast do Cineclube Marighella. Nós somos um cineclube itinerante que usa o cinema para debater temas relevantes para a sociedade brasileira, sempre a partir de uma perspectiva progressista e humanista. Nossas sessões presenciais continuam suspensas em virtude da pandemia, mas estamos ativos nas redes, produzindo conteúdo e promovendo trocas de ideias. Enviem perguntas, sugestões ou recados pelo nosso Instagram, Facebook ou Twitter, que a gente responde por aqui. Aqui com a gente está o companheiro de Cineclube, Gustavo Machado. Fala, Gustavo, tudo bem? Beleza, e aí, Léo, tudo tranquilo? Estamos aqui pela primeira vez hoje com 2 convidados no podcast, né? Um episódio inédito hoje, pela primeira vez com dois parceiros aqui, a Jaqueline Mello e o Carlos Contente. A Jaqueline Mello é historiadora de arte e curadora de arte. O Carlos Contente é artista plástico. Então, só com essa apresentação já dá para a gente imaginar o que a gente vai ter hoje de bate-papo aqui no nosso podcast. Para a gente começar, queria puxar aqui um assunto que une os nossos 2 convidados, a Jaqueline e o Carlos, que é uma agência de notícias internacional chamada Presenza, que ambos fazem parte e estão cuidando da parte de cultura. Então, eu queria convidar primeiramente a Jaque para abrir aqui o nosso bate-papo, desejar as boas-vindas para os nossos convidados e convidar a Jaque para iniciar falando sobre a Presenza. Olá, sou a Jaqueline Mello, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui nessa parceria. Algumas semanas atrás eu fui convidada por um amigo a colaborar com o Caderno de Cultura e Mídia da Presença. Presença é uma agência de notícias internacional que tem como foco informar, tem uma óptica, né, humanista, e de informar sobre matérias, né, e conteúdos de direitos humanos, não violência, direitos humanos, né? É uma agência que surgiu muito com uma ideia a priori de divulgar notícias não violentas e positivas, né? De ações positivas que estivessem sendo realizadas pelo mundo, né? No sentido da não violência, dos direitos humanos. Infelizmente o mundo não ajudou muito, né? E aí também você pode encontrar muita notícia grave, né? Ali no Presença. Mas, em geral, a gente busca um tom positivo, né, um pouco diferente das agências comerciais de notícia, né, que acabam derrubando a gente emocionalmente, em muitos casos. Ou a Presença não busca isso, né? Até por ser uma agência voluntária, né? Mesmo sendo mundial, uma agência voluntária. Então, a ideia é promover também a não violência, né, através da agência, né? A não violência é a promoção dos direitos humanos também, né? E a Presença é uma agência de notícia internacional colaborativa que ela atua como uma rede, né? São dezenas e dezenas de organizações. Como é que funciona isso? Eu dei uma olhada lá no site, tem muita gente bacana envolvida nesse projeto. Exato. A Presença é uma agência que surge, né, do movimento humanista, né, que existiu durante longo tempo, aí, originado na Argentina e Chile, e do qual saíram vários organismos diferentes, como a Comunidade para o Desenvolvimento Humano. No Chile, Espanha, alguns lugares existe o Partido Humanista, né? Teve uma presença atuante ali no final dos anos 80 na abertura democrática do Chile, né? Participamos, né, da concertação e depois o partido saiu, né? Assim que a concertação virou uma coisa assim meio conformista, né? Com
com a Constituição chilena, né, democrática, mas ainda herdeira da ditadura, né? Então, ao redor do mundo também é um partido pequeno, né? Mesmo na Espanha, né, na Argentina. E outros organismos surgiram do movimento humanista, né? Foi um movimento fundado pelo Silo, foi um escritor e pensador argentino, muito controverso às vezes, né? Chegou a ser chamado de líder espiritual, né? Ele nasceu em Mendoza, né? Que é uma cidade ao pé dos Andes, e em 69 ele faz ele promove algumas palestras públicas. A Argentina está na ditadura. Há tentativas de assassinato a ele, há tentativas de prisão, e esse primeiro grupo, né, dos humanistas, que ainda não se chamavam desse jeito, né, solicitam as autoridades argentinas para fazer uma palestra, né, já que eles estavam sofrendo tanta retaliação e repressão. E aí os milicos vão e deixam eles falarem assim, num lugar chamado Punta de Vacas, né, no dia 4 de maio de 69, super afastado, no meio da estrada entre a Argentina e o Chile, nos Andes, né, altitudes, ar quase rarefeito, e disseram assim, se vocês quiserem, vocês vão falar as pedras. E aí, ali foi o marco inicial, onde o Silo juntou 200 pessoas e fez uma palestra pública sobre o sofrimento, né, e a relação do sofrimento com a violência, né. Eu estou contando essa história toda porque é para chegar no conceito, né, de não violência, que não é só uma tática, né, de ação assim pontual, né, em manifestações. A não violência no sentido amplo, né, de combater e apontar, né, a violência econômica, né, a violência do Estado, a violência, o racismo, né, que é uma violência também, consideramos a violência também. Violência simbólica também, né? Qualquer forma de discriminação, né, religiosa, racial, são formas de violência, né. Então, a partir desse espírito nasce esses diferentes organismos, né, que estão por aí, e nasce o Presença, essa agência de notícias. Por isso tem tanta gente espalhada pelo mundo, né, que foram pessoas de diversos momentos e participaram de diversas maneiras desse movimento, né. Sim, hoje a Presença está em 24 países oficialmente, né, emitindo diariamente um serviço informativo para 8 idiomas diferentes, né. É muito interessante ver que até é importante a gente comentar como o ouvinte pode acessar. Presenza com 2 S's e com Z, presenza.com, para o ouvinte poder conhecer o site. E é interessante que ao visitar o site a gente pode ler os artigos por seção, e tem diversas seções: cultura, diversidade, ecologia, economia, educação, gênero, enfim, saúde, indígenas. Então realmente acho que pelo fato de ter colaboradores espalhados pelo mundo todo, ao longo do tempo, acredito que, né, a agência tenha conseguido absorver e abraçar e abordar diversos caminhos e diversas seções, né, para a gente poder, enfim, ter acesso a essas informações. Isso é um negócio muito interessante. Agora, a gente está muito interessado em publicar coisas assim locais, né, aqui do Rio de Janeiro, de arte, cultura e também de movimentos sociais, né, interessantes. Normalmente se entrelaçam as coisas, né, os assuntos e tal. Foi daí que, assim como a Jaqueline, eu também fui convidado a levantar esses materiais. E assim, eu estou bastante empolgado, né, durante a quarentena de produzir. Já levantei 2 entrevistas com artistas conhecidos meus, artistas plásticos, e a gente tem essa liberdade dessa não hierarquia, né? Não precisa ser necessariamente artistas com um sucesso comercial, ou representados por grandes galerias de arte plástica, ou músicos de gravadora. A gente
A gente está trabalhando de uma maneira bem horizontal, democrática, bem horizontal e plural. E a gente, Jaque e Contente, a gente em breve vai conseguir ouvir esse episódio desse nosso papo aqui no site do Presença. Como é que é essa parceria aí do Cineclube Marighella e Presença, Jaque? Cineclube, né? Vai ser muito bacana. A gente está animado em ter vocês como parceiro, em ter não só o podcast, mas também com as dicas de cinema de vocês. Em breve a matéria também vai ficar pronta. Enfim, acho que os ouvintes e os amigos do Cineclube vão poder conferir muito conteúdo bacana. O caderno de vocês é o caderno de cultura, não é isso? Cultura e mídia. Cultura e mídia. Exato. Esse é o nosso foco no momento, estar produzindo conteúdo, né, para a Presença. Em português, a Presença tem diversos materiais, né, principalmente em inglês, em espanhol, em italiano, em grego também, e a gente está dando um push, uma colaboração maior no nosso idioma. Esse é o nosso foco. E a gente se conheceu, Gustavo, pode contar, né, como é que foi que a gente conheceu a Jaque e o Contente no Clube Marighella, começou essa relação. Foi no mínimo curiosa, né? Na verdade, o início de tudo foi através de um convite que a gente recebeu, né, da Camila, para a gente fazer uma sessão do Cineclube Marighella no Rio de Janeiro, na Casa da Escada Colorida, que é um centro cultural que está localizado na escadaria Celaron, ali na Lapa, né? E aconteceu um fato muito inusitado, que a gente teve um problema com o nosso projetor, a gente estava ali no meio de uma loucura, perdido, sem saber como é que a gente ia fazer, e aí o Contente tinha chegado um pouco mais cedo, né? A gente estava batendo um papo e acho que ele percebeu que a gente não queria, né, mostrar que a gente estava preocupado com essa situação, telefonando para um e para outro, e aí o Contente acabou percebendo que a gente estava um pouco aflito, perguntou o que era, a gente comentou que o nosso projetor tinha dado um problema, e aí, para uma grande coincidência, um outro artista plástico, o Contente tinha uma sala, né, que estava tendo uma exposição do seu trabalho, que a gente pode falar sobre isso também já, né, e um outro parceiro, o Rafael Adorjan, que também é artista plástico, estava fazendo uma exposição numa outra sala que existia um projetor, que o trabalho dele era feito através de um projetor. Então, para nossa sorte, inclusive mandar um salve, um grande abraço para o Rafael, ele nos salvou e cedeu o projetor, né, da sua exposição para a gente conseguir exibir o filme. Fala, Léo. Um abraço também, aproveitar, né, mandar um abraço para Carla, para o Bruno, para a Camila, para todo mundo lá da casa. Assim que passar essa quarentena, a gente vai voltar. Raquel, e naquele dia a gente... Raquel também. E naquele dia a gente passou um filme, um documentário, Espero Tua Revolta, que é um documentário sobre movimento estudantil desde 2013 até 2018, as ocupações das escolas de São Paulo, né, esse ciclo muito turbulento que o Brasil viveu desde junho de 2013 e agora com o coronavírus, para coroar com um final inimaginável para nenhum roteirista poderia, né, imaginar com esse presidente da República, enfim, inominável. E aí a Jaque, ela trabalhou como produtora do filme, a gente teve um debate muito legal com o Contente, o Rafael, a Mila e a Janaína Vale também, que é uma estudante que participou do filme. Então foi um momento muito especial. Quem quiser dar uma olhada nas fotos, estão nas redes do Cineclube Marighella. E aí a Jaque podia falar um pouquinho também do seu trabalho como produtora, né, desse filme, o que você tem feito. Sim. Há umas 2 semanas fizemos uma exibição, né, do filme. Para quem não conhece, pode seguir nas redes. Espero Tua Revolta. Quem quiser pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, a nossa página. O filme ele tem rodado bastante em festivais, estreou em agosto do ano passado. E em outubro a gente fez essa exibição no Cineclube, que foi um sucesso. A Casa da Escada Colorida estava lotada, né?
foi muito bacana. A gente conseguiu levar a Janaína para debater, enfim, e tivemos um debate muito rico. A gente está aqui também com o Contente, que é um artista plástico, já vem fazendo um trabalho em artes plásticas há bastante tempo. E aí, Contente, a gente está sabendo de um trabalho novo, que é o Fórum Antissocial Mundial que você está desenvolvendo. Mas antes de falar desse trabalho, conta um pouquinho da sua história, enfim, como artista, né? Vamos dividir com o nosso ouvinte para eles te conhecerem melhor e conhecerem um pouco do seu trabalho também. Eu comecei a minha carreira artística, assim, eu considero na virada dos anos 90 para o século XXI, né? Quando eu estava fazendo graduação em arte, né, na Escola de Belas Artes. Já fazia histórias em quadrinhos alternativos, tirava xerox e tudo. Tinha um personagem chamado O Paraíba Ninja, assim. O desenho dele era meio inspirado no Enfio, né, aquele cangaceiro do Enfio, né? E eu era um devorador, assim, da Laerte, que era o Laerte na época. Uhum. Agora era rei, não era rainha ainda. E do Angeli. E aí eu começo na faculdade mesmo começo a pintar, fazer uma série de autorretratos e tudo, e fico esgotado assim com pintar sobre tela e parto para o stencil, né, para sair pelos lados da tela para o mundo, para as paredes e tudo, e começo a fazer um trabalho repetitivo, assim, de repetição de stencil, né, da mesma carinha, assim, pela cidade. Então eu saía com o stencil na mochila, assim, né, com aquela, para quem não sabe o que é stencil, é um molde vazado, onde você desenha uma imagem, e aí quando você borrifa com a tinta de spray, ela sai certinha, né, como se fosse uma impressão, assim. E aí comecei a dar as caras, literalmente, usando essa carinha na cidade, assim. E aí, em 2005, comecei essa vida de exposições e tudo. Trabalhei como arte educador também, antes de começar a expor, assim. Trabalhei no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Uma coincidência muito feliz é que, na mesma época que a Marielle Franco trabalhava lá, e tanta gente bacana, como agora está aí a Renata Souza, né? Então, eu tive o prazer de fazer uns desenhos assim, para o jornal O Cidadão da Maré, e entregar na mão da editora, que era a própria Renata Souza, que agora é uma deputada que faz um trabalho bastante aguerrido, né? Então, assim, eu tenho bastante consciência de que aquela galera ali, cara, são os heróis do nosso século. Assim. São pessoas, assim, de um nível, assim, um altíssimo nível de coletivo, né? Aprendi coisas, fiquei 2 anos lá, assim, e haviam reuniões toda sexta-feira, então eu aprendi muito com muita gente ali, sabe, assim, deu muita coisa a essas pessoas. Incrível, né, assim, eu tava lá dando aula, né, teoricamente para adolescente, e tava mais aprendendo com a favela, né, muita coisa, assim. E assim, eu acho que isso influenciou meu traço, que ficou mais rápido, aprendi muito com os alunos, assim. E aí tive uma fase, a partir de 2005 até 2016, muito comercial, né, de mergulhar no circuito de arte contemporânea, fazer feira de arte contemporânea, trabalhar com representação de galerias. É um meio que eu tenho uma certa crítica agora, assim, né, porque a situação do artista é muito precarizada na relação com as galerias, né? É tão precarizada como a reforma trabalhista propôs, assim. Agora todo mundo é um pouco artista plástico nesse sentido, o Brasil inteiro. Então, assim, a partir de 2016 eu saio de todas as representações de galeria com que eu trabalhava e tento procurar uma vida mais autônoma, assim. Aí eu voltei para academia, fazer mestrado, foi uma experiência muito maneira, assim. A experiência acadêmica em arte pode ter lá seus problemas, assim, sempre para mim foi excelente, foi muito estimulante,
E tive exposições incríveis ano passado, né? Também a convite. Uma delas é onde conheci vocês, no Espaço Novo, lá na escadaria do Cilaron, né? Na Lapa, aquele famoso ponto turístico, inaugurado pelo meu amigo Bruno Girardi, e com a curadoria da Raquel Balaciano e da Camila Pinho, que são também outras duas figuras de altíssima competência. E a gente abriu a casinha, né? Como a gente chama carinhosamente, com o Rafael Dorjan, a Ana Klaus, que é uma artista performática também, e eu, né? Como exposição inaugural. E aí eles encheram a casa de eventos, né? A Jaqueline ajudou muito nesse sentido, e daí nós nos conhecemos. Assim, 2 anos para cá, assim, eu comecei a trabalhar com narrativas, né, sobre papel, e que são expostas na parede, assim, como uma história em quadrinho aberta, né? E a maioria delas vem com crítica a essa ascensão à extrema-direita, né? Então, eu lancei um livro com uma delas, que se chamava Claudinha Adolfo, né? São 2 personagens, um é um brasileiro que recebe, malandro carioca, assim, que recebe um personagem fascista querendo fazer turismo de atrocidade no Brasil e ver as coisas que já seriam as raízes do autoritarismo brasileiro, né? Então, enfim, vou deixar aí na imaginação dos possíveis futuros leitores. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a fazer desenhos em cima desse tema, né, da ascensão do autoritarismo, ascensão do fascismo com características brasileiras tupiniquins. E é isso, mais ou menos, de que se trata essa série nova de desenhos que eu estou colocando no Instagram, Content Papers. E aí eu estou fazendo ali, né, usando o Instagram como essa plataforma de contato diário, direto. Cada dia eu boto um quadrinho do desenho, ou 2. E aí eu tô criando o Fórum Antissocial Mundial, né? Porque agora os personagens fascistas parece que assumiram multicores, né? Eles não são mais só com cruz gamada, com suásticas, né? Eles têm uns tipinhos mais liberais, mais neoliberais, tem uns tipinhos... tem vários tipos agora né, saindo do armário, né? Eles estão botando a cara, né? Estão botando a cara na reta, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais está se naturalizando falar de extermínio, rir, fazer deboche de morte, né? Não que essas coisas já não tivessem aí, né? Mas eram bem subterrâneas, né? Ou achávamos que eram, né? Porque um escândalo você ter uma viatura como o Caveirão, né? Toda preta, com uma faca enfiada, com a faca enfiada na caveira, né? Parece uma simbologia nazista desde sempre, né? E isso aí estava aí já. Só que, como diz uma amiga minha, né? Quando chega na classe média, é que a gente começa a chamar de ditadura, chamar de fascismo, chamar dessas coisas, né? Então, quando chega no asfalto, né? Isso aí é uma coisa pra gente se pensar, né? Hoje mesmo tá tendo uma série de atrocidades nas comunidades do Rio, e a gente preocupado com as parlapatanices de Brasília, né? Com o jogo de marionete lá, tira taxa, bota taxa. Mourão diz que para os empresários para parar de falar de eleição, começa a assustar, aterrorizar a população, mas um terror muito mais concreto já está meio enraizado na nossa cultura, né? De uma maneira muito perigosa, né? E esses terrores, isso daí que a gente tem que começar a ver como isso favoreceu a direita, né? Essas raízes, né? Essas coisas que estão naturalizadas, né? Que são um legado da escravização humana nesse continente, né? Enfim, aí eu desviei um pouco do assunto, mas é isso. Disso que se trata meu interesse no tema das minhas narrativas, dos meus desenhos ali no que eu tô colocando na internet agora.
É muito interessante. Então vamos convidar os ouvintes aqui também para conhecerem o Content Papers, que é um novo trabalho do nosso parceiro, que está no Instagram. Muito bom. Eu acompanho no Instagram, recomendo, um trabalho muito legal e diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, de uma forma bem humorada, mas sobre um negócio muito sério, né? Até a exposição que a Jaque foi curadora estética da comicidade, não é isso? É esse o nome? Pô, eu falei besteira. Não, foi esse o nome mesmo. É esse mesmo. E tem a ver, o que é essa estética da comicidade? Isso, exatamente. Como é que isso está no seu trabalho? Então, uma vez um professor, né, que é um brother também, um grande camarada, Alexandre Sá, lá da UERJ, do Instituto de Arte, me perguntou se eu estava querendo fundar um novo tipo de estética, né, um pensamento filosófico sobre a arte. Não é nada disso, é um trocadilho com um filme muito maneiro, chamado Arquitetura da Destruição. Sim. É um documentário de 1988, se não me engano é David Cohen, alguma coisa Cohen, o autor. Sobre o regime estético mesmo, o sabor estético que os nazistas tinham. Então eles tinham uma seletividade, assim, eles não destruíram os templos gregos, eles destruíam algumas coisas e outras não. Então essa seletividade interessa o autor, né, do filme. Então, assim, o que me interessou em chamar a estética da comicidade é porque se a gente for reparar, esse neofascismo brazuca aí, ele tem um tipo de humor debochado, esquisito, né, de debochar da morte, de debochar de... Por exemplo, o Bolsonaro faz campanha lá naquele clube Hebraica, olha só, que parada estranha, né? O povo que foi vitimado pelos nazistas. Em pé, num palco do clube Hebraica, fazendo deboche da escravização, dizendo que os quilombolas valiam não sei quantas arrobas. Isso daí, cara, não é um deboche puro e simples, né? É um recado simbólico, né? Vamos acabar com os quilombos, essa coisa que a esquerda promoveu, ou pelo menos fingiu defender, né? Assim, é um recado de um projeto, né? De tipo, agronegócio acima de tudo, Uber alles. Então, assim, o perigo é que parece brincadeira. Né? A frase que a gente escuta mais agora, o tempo todo, assim, mas foi só uma brincadeira. Os eleitores de Bolsonaro cansaram de falar isso. Ele tá só brincando. Não é, tudo isso é um recado, né? Ele tá falando ali de uma intenção que eles têm. Então, quando ele fala do quilombola pesar arroba, ele tá dando um recado ali sobre a deforma trabalhista, né? Sobre a quebra de direitos, sobre a questão da agrária no Brasil, um recado que se fosse, por exemplo, um cara do PSDB, um Janotinho, assim, liberal, dizendo, nós vamos flexibilizar, não ia ser um recado tão claro e não ia ter tanta adesão, né? Então, mais uma vez, o grande capital se vale do fascismo, né? Então, assim, não tem piada, não tem brincadeira nisso aí, não, sabe? Apesar deles fazerem parecer que é tudo piada, fazerem os eleitores rirem daquilo. O riso, né? Ele é uma adesão, né? Você ri daquilo com que você se identifica. Né? Se você quiser, verdade. Saber se alguma pessoa curte as mesmas coisas que você, se ela ri das suas piadas, assim. Então, a gente estava pensando nisso, né, quando a gente fez essa exposição estética da comicidade, né? Pensando nesses fatores, assim. E aconteceram umas coisas muito curiosas, né? Uma foi essa identificação de pessoas, assim, não necessariamente só de esquerda, né, mas de um público bem amplo. Pessoas comentarem com a gente, né, comigo e com a Jaqueline, que bom que vocês estão falando disso, porque parece que está todo mundo alienado, né? Lembrando que a exposição foi em 2018, e Caraí,
né? Um lugar que teve uma forte adesão ao bolsonarismo. Tanto que outro fato curioso é que a exposição termina no mesmo dia da eleição, do resultado da eleição. No dia que era para desmontar a exposição, era um dia que estavam passando tanques na porta da UF. Sim. E o pessoal correndo pro alto, assim, militares, queremos ditadura militar, queremos... Isso é simbólico, né? Queremos ter o direito de nunca mais ter direito. Cara, bem surreal. A gente tá vivendo uma distopia, né? Acho que você pega muito bem isso no seu trabalho. A arte serve para isso, né? Para captar o que o discurso racional não consegue expressar, até porque expressar o que a gente está vivendo com o discurso racional é difícil, né? Você até falou agronegócio acima de tudo, mas eles são tão... até essas loucuras que eles fazem com a China faz o Brasil vender menos soja para a China. Então, assim, o governo Bolsonaro é tão deslocado e absurdo e insano que... Exatamente. Até pro agronegócio traz problema. Tanto absurdo todo santo dia. Até isso, né? Porém, assim, esse pessoal apoiou, né? A sessão do Bolsonaro. Sim, não. E continua apoiando. Continua apoiando. Chamando assim, o Ronaldo Caiado de comunista, porque ele tá a favor da quarentena, enquanto governador e médico. Olha que ponto que a gente chegou. Total falta de desconhecimento de tudo, né? Mas vocês não acham assim que... Não vou fazer pergunta. Não, pode fazer, uma troca de ideia. Que também essa confusão de termos, de chamar um cara que é de direita chucra, como o Ronaldo Caiado, de comunista, ou então Moro de comunista, não é uma cortina de fumaça para esconder também que é aquela coisa, né? Se houvesse uma balança política, né? Eles estão empurrando tanto para a extrema-direita que, assim, quando subir um pouquinho para a direita, né, convencional, vai parecer que é uma grande coisa, que eles são progressistas, né? Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que ele está empurrando, o espectro político está sendo empurrado para o extremo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso e não nega a ciência está caindo à esquerda do bolsonarismo. Isso está acontecendo. Além disso, ele tem uma estratégia de cortina de fumaça, de tirar o foco dos fatos reais também. Mas acho que existe o terceiro ponto. Ele realmente tem uma visão de mundo esquizofrênica. Ele é um anticomunista enlouquecido e tudo que fuja do padrão da família dele, do condomínio, da galerinha ali, milícia do Vivendas da Barra, é comunista. A ideia de comunismo serve para classificar qualquer coisa que seja contra o fanatismo do bolsonarismo, que esses 30% que resistem apoiando o cara, não importe o absurdo que ele faça, o absurdo que choquem o planeta inteiro, uma galera continua defendendo. E aí as redes sociais alimentam esse universo paralelo, né? Então, se o cara já tem uma predisposição a teorias da conspiração, ele passa o dia no WhatsApp recebendo, bombardeado por mentiras que o Carluxo centraliza no gabinete do ódio, é mais fácil o cara viver num mundo que faz de conta, na cabeça dele, que serve ao fascismo, serve ao grande capital, enfim. Essa burguesia brasileira, o empresariado brasileiro não só apoiou a eleição de Bolsonaro, como fez esse papel aí, lamentável, dia desse, atravessando, né, a praça em Brasília, do Palácio Planalto, para pressionar o STF para abrir, acabar com a quarentena, como se fosse assim, entendeu? É lamentável demais. Demais. O espectro mudou um pouco, né? Acho que a gente pode enxergar hoje essa extrema-direita que surgiu, né, com toda essa carga de tudo isso que a gente falou até agora, e o resto, né? Sim. É mais ou menos por aí. Quem não é bolsonarista, quem não é extrema-direita, é comunista, é qualquer outra coisa, né? E é inimigo. Eu acho que esse é o ponto também, né? Todos são inimigos. Então, eu acho que o bolsonarismo ele tem uma capacidade de desenvolver inimizades. Esse é um outro ponto também dessa relação, né, de desequilíbrio, né? Ou seja, é uma relação de desequilíbrio. Esse é um fato, né?
certeza. É. E por isso a gente tem a presença para publicar Exatamente. Notícias contra, né, esse gabinete do ódio, contra essas fake news, contra, né, publicar notícias outras que realmente são de fato de interesse social, cultural, enfim. A presença, hoje ela aborda não só os direitos humanos, mas o meio ambiente e vários setores, né, da sociedade, né? E um ponto de vista humanista e positivo também, Sim, né? Exatamente. Se a gente não se deixar, acho que a gente comentou aqui no início, não se deixar levar apenas pelas notícias trágicas e desastrosas do nosso dia a dia, porque se a gente acompanhar a mídia tradicional, a gente realmente só vai se informar porque a gente vai ficar doente. Fica doente, paralisa. Eu acho que a gente precisa recuperar a fé no ser humano também, né? E acreditar que a gente pode fazer diferente, acreditar nós mesmos, nas próximas gerações. Então, a arte e a cultura estão aí para isso também, né? Sim, exatamente. Sim. Esse é o nosso papel. Eu acredito muito nisso, né? Eu, como uma trabalhadora da área de cultura, desenvolver os trabalhos que eu faço, né? Seja numa exposição, tocando num tema como foi o Estética da Comicidade, ou como foi o Raiz Comum, que levei artistas negros, né, para comentar várias obras da exposição tratavam de temas de genocídio, né, do jovem negro. Então, quando você começa a trazer isso para a sociedade, para a população, e as pessoas começam a ter contato, começam a criticar, a refletir, né, então isso é válido e, enfim, acho que a gente tem que seguir por aí. Muito importante, uma iniciativa fundamental, espetacular que seja uma rede tão ampla, né, uma rede global que tem uma visão internacional do problema. A gente tá todo mundo conectado, não adianta se fechar no seu país, não é por aí, não cabe mais ter que o mundo não é mais esse. E a gente está muito feliz, eu, Gustavo, o Fábio, o resto do pessoal do coletivo do Cineclube Marighella, de fazer parte, poder colaborar de alguma forma. Bom, a gente está aqui com a Jaque trabalha com cinema, né? Tem formação como historiadora da arte, mas também trabalha com cinema. Então eu queria convidar a Jaque a falar um pouco sobre seus trabalhos, já falou um pouco sobre o Espero Tua Revolta, né? Podia falar um pouco sobre outros trabalhos bacanas que você trabalhou, contar um pouco da sua história, outros filmes, de curadoria. Já que a gente está num espaço, né, de cineclube, com certeza nossos ouvintes têm interesse em ouvir sobre cinema. Claro. Um outro trabalho, lá na TV2 eu trabalho desde 2010, né? Então, é uma produtora aqui do Rio, focada em documentário. Então, desde a gente lançou a produtora, né, em 2010, o Cortina de Fumaça, dirigido pelo Rodrigo McNiven. Eu entrei logo depois do lançamento desse filme. E desde então eu continuo trabalhando como assistente de produção executiva na TV2. De lá para cá a gente realizou alguns filmes, documentários de longa-metragem, como o Armados. A gente ganhou o segundo pitching do Canal Futura. E o Armados, ele problematiza o papel da arma de fogo na nossa sociedade. E como que é importante se ter em cidades violentas, enfim, uma cultura de paz e de não violência e de resistência, né, frente a essa violência. Então, o Armados é um filme que trata e aborda essas questões, feito em 2012. Também fiz parte da equipe de produção do filme Estopim, que tinha como tema principal a questão das UPPs e do caso Amarildo, né, que a gente aborda também dessa violência policial dentro das comunidades. De lá para cá a gente também trabalhou esses filmes que eu falei, o Armados, o Estopim, o Cortina de Fumaça, foram todos dirigidos pelo Rodrigo McNiven, que era um dos sócios da TV2. E depois de 2015 para cá, a gente realizou algumas produções com a diretora Elisa Capai, que foi o Resistência, foi uma média-metragem,
que falava com relação às ocupações que ocorreram, né, durante 2014, 2013, 2015, o Ocupa Minc, enfim, e principalmente as ocupações lá na Lesp, né, em São Paulo. E o último... Inclusive o Espera Tua Revolta, né, que é dela também, né? Exatamente. Dirigido pelo ela. Exatamente, o Espera Tua Revolta é dirigido pela Elisa também, e traz a narrativa de 3 jovens secundaristas, né, que ocuparam as suas escolas em 2015, 2016, né, em São Paulo, em específico, né. A gente vem contando essa história, a gente lançou ano passado no Festival de Berlim, e a gente tem tido uma carreira muito bacana e contundente com o filme, e a gente está muito feliz. O seu trabalho de curadoria de arte, você tem algum trabalho que você gostaria de mencionar? Como curadora independente, passei pela História da Arte, né, na Escola de Belas Artes, então desde 2007 eu tenho trabalhado e desenvolvido projetos de curadoria. Tem o Dia de Glória, que eu comecei com alguns membros, né, amigos, também historiadores, e de lá para cá eu realizei algumas exposições independentes, fiz a Afronta como curadora, junto com a Ana Elisa Lidizia. A gente fez essa exposição em Brasília, na Galeria Espaço Piloto da UNB, isso em 2018. Também em 2018 curei uma exposição do Carlos Contente, chamada Estética da Comicidade, no Centro Cultural da UF, em Niterói. Ano passado fiz a curadoria da exposição Raiz Comum, juntamente com a Carolina Cambará e a Bruna Cruz, no Centro Cultural Municipal de Arte Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa. Então é isso, atuando como produtora de cinema, como curadora independente, e a gente vai atuando dessa forma, e agora como colaboradora também do Caderno de Cultura e Mídia da Presença. E como você vê, aproveitando também, perguntando ao Contente, como vocês dois veem a situação da arte no Brasil nesse momento, desse governo? Precário. Precário, é óbvio. Precário é pouco. Eu acho que é a palavra. Precário é a palavra, assim, é um estado de calamidade, né? Porque tem se questionado muito. Eu estava conversando com outros artistas também, com amigos, né? Que a gente tem surgido também várias matérias, né? Falando sobre o assunto de como o artista, não só o artista plástico, né? Mas como é que o setor sobrevive sem dinheiro, sem estar atuando, né? Um setor independente, totalmente. Quem depende realmente de ganhar dinheiro com música, tocando em bar, fazendo uma função, desempenhando alguma função, né? Em algum trabalho específico que hoje está impossibilitado pela quarentena, e você não tem outra fonte de renda, você está ferrado, né? Eu tenho uma outra fonte de renda, né? Então, assim, se dedicar à arte no nosso país, infelizmente, é você ter a certeza de que você não vai ganhar dinheiro, pelo contrário, você vai produzir e colocar do seu bolso, muitas vezes, né? Então, tenho muita preocupação com relação aos profissionais de todas as áreas, não só das artes visuais, como os artistas que ficam, acho que com a ponta, né, sei lá, pior, não sei como é que colocar isso, mas artistas de teatro, artistas de circo, da música, enfim, tá todo mundo sofrendo, né, nessa pandemia. Porque além do problema econômico, tem essa histeria anti tudo, né? Anti-artística, anti-gay, anti-comunista, entre aspas, né? Essa procura de um inimigo, né, do campo bolsonarista, né?
que eles usam isso como uma coisa para galvanizar um bando de gente ressentida, né, ao redor do líder, querido líder deles. É curioso, assim, como é que... Eu sou da minha geração, assim, que... Eu tô com 42 anos, então, assim, eu tava na graduação com 20 e pouco ali, na virada ali do Fernando Henrique pro Lula. E eu lembro ainda dos meus professores falando assim, gente, a gente nunca ganhou dinheiro vendendo arte em galeria. E eu vi amigos começarem a vender, eu mesmo vivi um tempo assim, vendendo bem, assim, para aquilo, até de um jeito que eu nunca imaginei que fosse acontecer, assim. Isso há 10 anos atrás, você estava vivendo, assim. Aí eu tô sendo restrito ao campo da arte contemporânea, no sentido restrito do termo, né? De circuito de arte, galerias de arte. Houve uma explosão de galeristas jovens, né? No sentido abrindo suas galerias e botando para jogo aí artistas novos, muitas vezes não no sentido de idade, né? Mas no sentido de gente que não tinha espaço num circuito comercial e estava tendo, assim. Há 10 anos atrás, a gente estava vivendo um momento eufórico da cultura, né? A gente tinha acabado de ter um ministro da cultura, Gilberto Gil, em 2008, 2009, né? 2010. Aí, em 2011, foi fundada, né? Foi aberta a Feira de Arte Contemporânea Arte Rio, com um mega evento lá nos galpões da zona portuária, uma feira de arte contemporânea, né, comercial, galerias de arte, vendendo os seus trabalhos, porém com a inclusão ali de artistas que de fora da parte do circuito comercial, né, fazendo projeção de vídeo, performance, né, uma pujança, né, uma coisa vibrante, assim, né, com a participação e com essa coisa carioca de tudo se tornar grande evento, né, só no evento massivo. Então, além de ser um cenário muito novo, né, porque os meus professores, meus pais, eles não viveram uma época onde era possível, a não ser para uns raros artistas, viver ou comercializar simplesmente sua obra, né? Uhum. E aí, de repente, uma geração, garotos de 30, mulheres de 20 e poucos anos, podendo vender a sua obra de arte, né? Pelo menos nas artes visuais, o mercado de arte absorvendo uma galera que vinha de rua, vinha de grafite, vinha de performance, vinha de coletivos alternativos, assim, que ativavam espaços alternativos em 2003, 2004, chega na virada da década, 2010, 2011, então são artistas profissionais, entre aspas, né? Então a gente estava vivendo um momento muito inusitado, cujo lado bom era uma forte aceitação, né? Uma forte ampliação dos dados artísticos e culturais, né? Vazando para diversas classes sociais, vazando para espaços novos, assimilando gente suburbana, periférica, preta, trans. Isso ainda encontramos ecos disso, né? Só que agora me preocupa muito essa reação, né? Uma Regina Duarte, reação à arte, aquele debate que teve lá em Porto Alegre, né? Da Queer Museum, né? Onde já se esboçou esse reacionarismo, né? Então, isso é preocupante, né? Porque junto com as políticas de desmonte da cultura, né? Que visam uma cultura comercial, né? Assim como estão sucateando a educação, uma forma de sucatear a cultura, assim. Essa estética cafona da extrema-direita vem para defender também um projeto econômico, né? Um projeto de poder, né? Um projeto
de arte produto mesmo. Né? Mas que hoje, com a quarentena, isso vai por água abaixo, né? Porque você não tem nenhum artista. Na verdade, você tem uma série de artistas que não tem condições, não tem renda, né? Tem várias galerias fechando. Então, Sim. é uma situação que... Tem um debate, né, no primeiro mundo rolando, foi lançado aí pelo Hans-Ulrich Obrich, que é um curador famoso, né? Inclusive vem muito ao Brasil. E tem uma coleção muito interessante de livros lançados aí, que tem uma fitinha cassete na capa. Ele de um novo New Deal, né? Que é um suporte estatal, né? Um protecionismo ao circuito comercial de arte contemporânea, os artistas, as galerias. Sim. E aí, repassando, né, esses textos nas redes sociais, algumas cabeças pensantes daqui do Brasil até comentaram assim, porra, aqui, cara, imagina um protecionismo estatal bancado por esses monstros que estão aí. Nunca. Que tipo de arte que eles vão bancar, né? Primeiro que eles não devem bancar, e segundo, que tipo de arte? Né? Nacional, heróica ou nada, né? Como nada, diria o ministro nazista que a gente teve antes da Regina Duarte, que não tá ficando para trás, né? Cá entre nós. Capaz de eles fazerem um salão de arte degenerada versão Brasil. Não, eles fariam, com certeza. Inclusive, teve um amigo que produziu um salão irônico, né? Um salão vermelho de artes degeneradas, né? No ano passado, no 1º de maio. Foi a Bruna Costa e o Thiago Fernandes, num ateliê sanitário, né? Do Daniel Murgel e do Leandro Barbosa, que fica ali na zona portuária. Um ateliê de artistas e fizeram, a nível de brincadeira, né? Botaram na internet e teve 600 inscrições. Então virou um puta salão. Trabalho saindo pelas paredes, saindo pela rua, assim. E bombou o evento, gente pra caramba. Teve um blogueiro, um youtuber, que faz um canal muito interessante. Rodrigo Hector, o nome dele. Ele tem no YouTube, né? Procure Rodrigo Hector, Salão Vermelho de Artes Degeneradas. E aí vocês vão poder ver no YouTube o que foi esse salão. Maneiro. A ironia, né, com essa possibilidade, né? Não, essa uma cultura destruída. E essa coisa do New Deal que o Contente falou, né? Durante o governo do Roosevelt, o New Deal nos Estados Unidos, o próprio Orson Welles começou a carreira dele patrocinado com programas de fomento do New Deal. Ele fez um tour pelos Estados Unidos com uma versão de Hamlet com atores negros. Isso foi uma política de fomento do New Deal, antes depois ele fazer Cidadão Kane, enfim, virar o Orson Welles. Então, quem dera se a gente tivesse uma perspectiva de algo que fosse 1/10 disso no Brasil. Quem dera a gente tivesse o Mink de volta, né? O Nath. Como já foi. No mínimo, para começar, tem essas coisas de volta. Mas assim, até é curioso, né? Como é que o Mink foi a primeira bola a ser derrubada, né? Já foi bastante simbólico. Mas o Temer já estava acompanhado desses impostos todos, né? Desses fantasmas aí, o urubu do fascismo todo já estavam aí. É verdade. Né? Eu não sei, a minha visão é muito contaminada pela ideia de que essa direita simpatiquinha, PSDB, e essa extrema-direita chucra são duas faces da mesma moeda, do mesmo modo de ver o mundo e do mesmo projeto que eles têm para implementar. Só que a diferença é que o Bolsonaro, né, o cara é muito débil mental e aí complica até o lado deles, né? A diferença é que um usa coturno e o outro sapatênis. Exato. Vai ser bom, pode ser o título do podcast, né? Exato. É igual um conhecido meu fala que é de um certo partido aí, finge que é novo, mas é velho pra caramba, que é o PSL Personalité.
Então, Jaque, aproveitando, você poderia indicar para os nossos ouvintes algum filme? Dar uma recomendação, já que está todo mundo de quarentena? Um filme Eu tenho vários filmes para indicar. Eu vou indicar um. Imagino! Eu vou indicar um que eu ainda não assisti, mas fiquei muito emocionada. Ele estava no Festival de Curitiba no passado, no qual eu participei junto com o Espero Tua Revolta, que se chama Chão. Chão. Que trata isso, da diretora Camila Freitas. Tá. Um documentário que ainda vai ser lançado, espero. Quero assistir nos cinemas. Estava previsto para ser lançado em março desse ano, mas infelizmente ainda não aconteceu. E ela acompanha durante 4 anos o Movimento Sem Terra e a sua atuação com relação à reforma agrária, enfim. Então é um filme bem interessante. É interessante, com um tema bem interessante. Exato. E ganhou vários prêmios, assim como Espero Tua Revolta. Contente, indica um filme para os nossos ouvintes. Você já falou, né? A gente vai falando de filme no decorrer do podcast. Qualquer um que vier à sua cabeça, pegar ele desprevenido, né? Pra mim é a Jaque, que já confirmou aí. Mas Fiquem com o filme da Jaque, que é foda esse aí. Não, mas não tem nenhum último que você viu, que você achou legal? Tô colocando aí na situação do Moro no Pedro Bial, né? As últimas biografias. Eu vou indicar uma produtora. Pronto, boa. Passa a produtora pra gente passar pra galera. Pô, eu vou indicar pra vocês também chamarem eles aqui, cara. Claro, Couro de Rato. Vamos nessa. Produtora Couro de Rato, do Couro Luiz de Carlos. Rato. De quem? De quem? Eu não ouvi o nome. Luiz Carlos Alencar. Tá bom. Cineasta, toda voltada para temas quentíssimos dos movimentos sociais. Bacana. E ele fez uma live ontem sobre um filme. Eu vi uma parte, né? Um filme sobre presidiários, sobre relação afetiva entre presidiários, assim. Ele tem um canal de YouTube, né? Couro de Rato. Fica a dica aí. Então tá aí, tá dada a dica para nossa galera. Bom, a gente está chegando no final. Quero agradecer mais uma vez a presença da Jaqueline Melo e do Carlos Contente aqui no nosso podcast. Quero convidar o nosso ouvinte a conhecer o novo projeto do Carlos, que está nas redes. Quero convidar também o nosso ouvinte a conhecer a história do Espero Tua Revolta, que também está no Instagram, né? E trazer depois seus comentários, suas sugestões, né? Suas ideias, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho do podcast, que está sendo muito legal, e também deixar mais uma vez o convite para o ouvinte conhecer o site do Presenza, né, com 2 S e com Z, presenza.com, que a gente tem o orgulho também de poder colaborar a partir de agora com esses 2 parceiros que estão por aqui. Então, deixar mais uma vez o meu abraço virtual e o meu muito obrigado por poder contar com a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Jaque Contente. Prazer ter vocês aqui. Obrigada a vocês pelo convite e por mais uma parceria. Obrigado a vocês pelo convite e vai ser uma excelente parceria. É isso aí, galera. Estamos juntos. Até o próximo podcast do Cineclube Marighella. Abraço, Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella.